Olá, hoje é terça-feira, 3 de setembro, e o grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Na semana passada saiu o dado do PIB publicado pelo IBGE, divulgado pelo IBGE. Houve um crescimento de 0,4% em relação ao primeiro trimestre e isso superou as expectativas dos analistas. Esse resultado, quando a gente abre, ele traz alguns elementos para analisar o que está ocorrendo presentemente na economia brasileira e perspectivas para um futuro próximo. Agora, muitos analistas estão pessimistas, muitos dizendo, inclusive, que essa alta do segundo trimestre foi apenas um soluço e que o quadro de estagnação voltará nos próximos trimestres. Será? Essa é uma pergunta que a gente deve tentar, pelo menos, pensar sobre ela. A nossa proposta aqui vai ser fazer o seguinte: tratar o tema da forma mais objetiva possível, e para isso a gente vai decompor a nossa análise em dois blocos. Primeiro bloco, vamos fazer um balanço daqueles fatores que tendem a impulsionar a produção e quais aqueles que podem contribuir para travar o crescimento da economia nos próximos meses. Então vamos falar de determinantes. Segundo bloco, vamos tentar colocar o dedo no pulso da economia, nos debruçar sobre as evidências empíricas, não só do PIB, outras evidências mais recentes, que nos auxiliem a ter uma sensibilidade de como é que está se movendo ou não a economia nesse momento. Então, começando pelo primeiro bloco, eu vou fazer aqui uma listinha de fatores pró e contra o crescimento da economia e nós vamos aqui comentando eles. Começando pelos fatores positivos que tendem a impulsionar a economia. Primeiro deles, os juros nominais e reais em níveis baixíssimos pelos padrões da economia brasileira. Segundo, taxa de lucro das empresas, que depois de se tornarem negativas, na média, durante o período da recessão, foram se recuperando e atualmente, nos últimos 12 meses e no primeiro semestre desse ano, elas se encontram em níveis do pré-crise, a taxa de lucro, ou seja, tanto taxa de lucro como taxa de juros estão favoráveis do ponto de vista do estímulo empresarial. A taxa de câmbio, que é um outro preço básico, importante para os setores comercializáveis da economia, durante todo esse ano ela se encontra em níveis que a gente poderia considerar certamente como níveis que garantem uma competitividade da economia brasileira. Não estou falando aqui dessa alta recente, não estou falando do nível médio em que ela tem se situado, que me parece bastante competitivo. Então, em suma, se a gente olhar os preços básicos da economia, os preços relativos, eles estão alinhados em nível estimulante para o investimento e a produção. E tem uma questão aí que eu acho que é importante a gente salientar, que esse alinhamento desses preços básicos, em níveis bastante confortáveis para as decisões de produção e investimento, eles, em princípio, são bastante sustentáveis. Por quê? Porque eles estão ancorados pela questão fiscal. Isso é inédito no Brasil, a gente nunca viu isso acontecer. Eu acho esse ponto fundamental, porque poderia haver assim, um alinhamento assim, com base em fatores não sustentáveis, espúrios, etc. Sustentados por uma âncora fiscal, que é o teto do gasto e a reforma da Previdência. Pegando esse gancho da Margarida, eu acho que um ponto importante é o seguinte: as condições financeiras, as taxas de juros, etc., tiveram uma nova rodada de queda recente, taxas de mercado, já antecipando que o Banco Central começou a fazer a partir de 31 de julho, que dá início a um novo ciclo de queda da taxa de juros, mas elas já estavam, para nossos padrões históricos, em níveis bastante estimulativos antes dessa nova rodada de redução. A novidade agora é não só que a gente está diante de uma nova rodada de redução de juros, de estímulos adicionais, mas como um grande fator de incerteza, que é a questão fiscal, que era sempre um fantasma no ar da possibilidade dessas condições virarem do dia para a noite na economia brasileira, e obviamente isso travava decisões de investimento, apesar das condições aparentemente favoráveis do lado financeiro, esse risco foi bastante reduzido a partir da reforma da Previdência. Então,
os mesmos juros que estavam vigentes até pouco tempo atrás já seriam muito mais estimulativos pós-reforma da Previdência. E agora a gente está falando de uma nova redução de juros, novos fatores de estímulo, então, combinados com essa redução de incerteza. Tá, então deixa eu aproveitar, pegar esse gancho aí da reforma da Previdência, quer dizer, ela teve essa importância de dar, digamos, uma base, né, para essas condições, para esses preços, para a condição macroeconômica, mas ela tem uma outra importância também, é que ao afastar a incerteza quanto à situação fiscal do futuro da economia, ao viabilizar um controle do crescimento da dívida pública, ela, na verdade, ela melhora a previsibilidade a longo prazo da economia. A reforma da Previdência e outro fator que a gente não pode deixar de considerar aqui, que é a inflação muito baixa. A inflação está abaixo da meta já há 3 anos, né? Esse é o 3º ano, e as previsões de inflação para os próximos anos também estão dentro da meta. Isso aí significa... talvez a gente tenha tido uma mudança estrutural aí na nossa inflação, né? A ver, mas isso é uma coisa importante porque alonga o horizonte de previsibilidade, não é isso? Quer dizer, as coisas se tornam mais previsíveis. Então, eu acho que quando a gente olha as questões macroeconômicas... Isso aparece, por exemplo, quando a gente pega indicadores, por exemplo, títulos de tesouro de longuíssimo prazo. Pega, por exemplo, a NTN-B, que é um título de tesouro indexado à inflação, mais juros reais. A gente olha juros para NTN-B de 2035, 2050, com juros reais de 13 e pouco por cento, perto de 3,5%, algo assim, num horizonte longuíssimo. Então, a gente está falando reforça esse ponto da previsibilidade de longo prazo a partir de uma melhora da percepção da situação fiscal. Isso seria inteiramente impensável no auge da nossa crise fiscal, e o auge foi lá no final do governo Dilma, esses juros de NTN-B de prazo longo, 2035, 2050, chegaram a 8% de juro real num prazo longuíssimo. Era a inflação mais 8%, durante anos a fio, até 2050. Então, agora a gente está falando de inflação mais 3 e pouco. É uma coisa completamente diferente, ou seja, juros mais baixos significam muitos negócios que seriam inteiramente inviáveis naquele contexto do final do governo Dilma, hoje se tornam viáveis. Há muito mais previsibilidade, etc. Então, os juros baixos significam tornar viáveis negócios que não eram viáveis antes. Bom, nós não estamos pensando aqui num cenário róseo, como pode parecer, né? Porque já vamos falar das pedras no caminho, mas é muito importante chamar a atenção para esses fatos, para essas melhorias substanciais que muitas vezes não estão sendo comentadas. Mas antes de passar aos fatores... Tem uma questão aí importante também, que eu gostaria de mencionar, quer dizer, que na verdade nós tivemos recentemente com a reforma da Previdência a posição de um Congresso, quer dizer, um posicionamento, um comportamento que foi muito favorável para a economia brasileira, né? Então, a agilidade com que essa reforma da Previdência foi aprovada na Câmara em 2 turnos é uma prova de que as instituições do Brasil estão preservadas, estão funcionando. É uma prova de que a agenda econômica está virando uma agenda de Estado, né? Suprapartidária. Que é uma coisa muito animadora. É uma superação, algo quase inédito no Brasil. A gente está caminhando para uma agenda econômica que ela consensual é exagero, mas ela tem um amplo apoio da maioria dos principais economistas do país, digamos assim. E ela e agora virou uma agenda suprapartidária. Está virando uma agenda suprapartidária, o que é uma e todas as outras reformas que a gente está ouvindo falar também. Então, nessa mesma linha. Fica muito menos dependente do governo, do presidente, alguém do presidente, chamado presidente de coalizão, e não sei o que, o toma lá da cá. A gente começa a ter uma outra agenda. Agora, antes de falar dos possíveis obstáculos à expansão da economia, vamos lembrar que, além desses fatores estruturais e macroeconômicos que nós estávamos
nos referindo, existem alguns fatores pontuais que podem dar alguma contribuição nesse segundo semestre de 2019, né? Então, entram aí, a gente pode se referir ao FGTS, a liberação dos saques do FGTS a partir de meados desse mês, né? Isso aí vai dar uma injeção razoável na economia. Né? Se a gente pegar o FGTS mais o que é estimado para esse ano em 28 bi, mais os 2 bi que eu imagino que vai ser sacado do PIS/PASEP, nós estamos falando de 30 bi, de uma injeção nesse ano de 30 bi, o que é 0,4 do PIB do ano, na verdade. Então, claro que isso não é inteiramente um para um convertido em gasto, que demanda por bens e serviços, que como componente da demanda agregada do PIB, mas uma boa parte disso, sim, vai se traduzir, se refletir de algum modo em mais gastos. Então, nós estamos falando de uma injeção substancial concentrada em um trimestre. E tem também os gastos que estavam contingenciados. Exato. E que deverão ser nós temos até agora 34 bilhões de gastos contingenciados e o governo já anuncia que está trabalhando para liberar uma parte disso. A última entrevista do Mansueto, secretário do Tesouro, foi que está se estimando entre 10 e 15 bi desses 34 que serão liberados aí no último trimestre. Então teria uma injeção de gastos públicos também. E essa liberação ocorreria por uma arrecadação superior, né? Uma arrecadação, receita, né? Não é só imposto, né? Principalmente por antecipação de dividendos. A antecipação de dividendos seria o principal. Seria o principal fator para poder permitir essa descompressão do gasto público. De fato, está muito comprimido, então está um pouco sendo percebido como no limite, sustentável. Para o funcionamento da máquina pública, né? Máquina governamental. Então, vai ser de qualquer maneira, uma injeção adicional, vamos dizer que fique nesse intervalo que está sendo dito hoje, entre 10 e 15 bi, que nada desprezível, que se soma aos 30 bi. Sem dúvida. Então, são fatores que podem fazer com que o quarto trimestre seja substancialmente diferente do que tem desempenho anterior. Se a gente olhasse agora todo esse conjunto de fatores, eu acho que a gente diria, sem dúvida alguma, essa economia vai crescer forte. Acontece que existem fatores negativos bastante poderosos. O primeiro deles, certamente, é a desaceleração e talvez possível recessão da economia mundial. Queria lembrar aqui nas outras recuperações que nós tivemos nos últimos 15 anos, pelo menos, 99, depois em 2003, 2004 e depois de 2009, 2010, foram recuperações que contaram com uma ajuda muito importante da economia mundial, de uma economia mundial em expansão. Lembremos que em 2003, 2004, a China estava crescendo a todo vapor, puxando o mundo, puxando todas as economias. Estava um clima muito favorável, e agora não. Agora a gente está tendo uma desaceleração, o comércio internacional está se encolhendo esse ano, essa guerra comercial China e Estados Unidos, inclusive, contribuindo muito para isso. E, no nosso caso particular, tem o efeito Argentina, que é um parceiro importante para o Brasil, que aí está tendo uma crise enorme, né? E certamente a gente, então, não pode desprezar esse fator. Se a economia mundial, como tem sido discutido, e acho que a gente deve até fazer um podcast sobre isso na próxima ou na outra semana, a economia mundial ainda pode se complicar bastante. Eu acho que aí é importante também sinalizar que não é só via redução do comércio mundial, né? Esse contexto aí de uma aversão global a risco também paralisa ou adia uma série de investimentos que eventualmente poderiam estar já ocorrendo. Prejudica dois componentes da demanda agregada, né? Que é o investimento, as exportações e o investimento. Investimento ligado às exportações, sobretudo, certamente. O investimento de uma multinacional também, ela está meio paralisada, enfim. Né? Com certeza. Segundo elemento, segundo risco importante, é o risco que a economia acabe sendo contaminada por fenômenos na órbita da política, como conflitos entre Executivo e Congresso, se bem que agora há pouco a gente estava referindo que no caso da reforma da Previdência acabamos até tendo um resultado surpreendente
a esse respeito. Mas outros conflitos, como a crise gerada pela questão ambiental, em particular os episódios dos incêndios e desmatamento na Amazônia, e o potencial conflito e desgaste internacional que isso possa causar, né? Agora, por se tratar de um fenômeno muito peculiar, não é muito claro ainda para a gente se tal contaminação para a economia ocorre ou não, se é importante ou não. Isso aí é algo a acompanhar, né? Até porque, como a gente falou antes, a economia está cada vez mais sendo uma agenda suprapartidária. Então, o desgaste do governo, que tem sido visível, tanto doméstico quanto na sua imagem internacional, quando a gente olha especificamente para a economia, tem esse contrapeso, que é o fato de que a coisa está seguindo uma... É claro que a gente tem que ficar monitorando isso, até que ponto isso vai... as questões domésticas do governo, as atitudes enfim, os posicionamentos do Bolsonaro, a questão ambiental, tudo isso, como é que isso pode bater na economia. Mas, por enquanto, a percepção é que ainda não bateu de forma relevante, embora seja negativo sobre vários aspectos do país. Agora, nós estamos discutindo no momento o cenário econômico especificamente. Exato. E, por último, a questão fiscal, quer dizer, a gente está fazendo um grande avanço em termos de equilíbrio das contas públicas, mas no curto prazo é óbvio que o fato de você não poder contar com o gasto público, isso aí é um fator a menos que pode contribuir para o crescimento. Aliás, nesse PIB do segundo trimestre, a gente viu que dois componentes da demanda da economia que puxaram um pouco para baixo. Um foi o gasto de consumo do governo e o outro foi exatamente as exportações líquidas. Então, um ligado ao cenário internacional, outro a questão fiscal. Mas, então, eu acho que, em termos de determinante do crescimento, eu acho que a gente tem esses fatores pró e contra e vamos estar acompanhando isso nos próximos meses. Eu queria agora, quer dizer, inclusive uma forma de acompanhar isso é ir acompanhando no detalhe os indicadores que estão saindo. Então, gostaria agora que a gente comentasse um pouco os números mais recentes que foram divulgados, em que direção eles estão apontando, o que a gente pode esperar. Tá? Eu posso falar um pouco sobre isso? Com certeza. Eu queria começar por uma coisa um pouquinho anterior, que é essa colocação que é meio consensual, mas que a gente tem algumas ressalvas, que é da caracterização da economia brasileira como sendo uma economia que está travada há um bom tempo e que, nesse sentido, o PIB de 0,4 pouco significou, porque, na verdade, é um crescimento muito modesto e não sei o quê. Eu acho que tem algumas qualificações que têm que ser feitas em relação a isso. Quer dizer, na verdade, a ideia do travado, não crescendo nada, etc., principalmente duas métricas de crescimento são usadas para um pouco sugerir essa posição, embasar essa posição. Primeiro, o fato de que o tal crescimento de 0,4 nesse segundo trimestre, na comparação com o trimestre anterior, além de ser, evidentemente, um crescimento modesto, ele veio depois de 2 trimestres de virtual estagnação da economia. Então, de fato, a economia tinha caído, teve uma queda de 0,1 no primeiro trimestre e um crescimento de 0,1 no quarto, então 2 trimestres de estagnação. E depois de 2 trimestres de estagnação cresce 0,4, é óbvio que é muito pouco. Além disso, uma métrica talvez a mais usual de crescimento, que é comparar 4 trimestres contra 4 anteriores, que é como é medido o crescimento anual da economia. Nessa métrica, o que, se a gente olha desde 2017 para cá, parece que a economia está mais ou menos patinando em torno de 1%. Essa ideia do crescimento de 4 trimestres contra 4 patinando em torno de 1%, por exemplo, a gente pega o 2017, a economia cresceu 1,1%, 2018, 1,1%, agora chegamos ao primeiro trimestre desse ano, sempre nessa comparação, 4 trimestres contra 4, cresceu 0,9%, agora voltou no segundo trimestre a 1%. Então fica a ideia de que a gente está ali, saindo dos indicadores mais pontuais, que a gente está ali num patamar ali que a gente não sai muito dele, que a economia não engrena.
Eu acho que olhar os dados dessa maneira é, em parte, enganoso, e eu queria explorar um pouco esse ponto, porque isso também tem implicações para a gente olhar o que nos espera um pouquinho mais à frente. Começando com esse crescimento de 0,4% do PIB no segundo trimestre contra o primeiro, a gente tem que ter presente o seguinte, que há boas indicações que, se a gente olhar não o trimestre contra o trimestre, mas o comportamento mês a mês, como é que a coisa foi evoluindo, a atividade econômica, que nós tivemos 2 trimestres completamente diferentes. Um primeiro trimestre de queda do PIB, mês a mês, e um que se estendeu até abril, segundo os 2 principais indicadores mensais do PIB, que procuram replicar o PIB em bases mensais usando as metodologias internacionais, que é o IBCBR do Banco Central e o monitor do PIB da IBRE-FGV, os 2 mostram a mesma coisa, mostram que a economia recuou, a economia vinha estagnada desde o ano passado, início do ano passado, recuou teve um viés de queda nesse início de ano até abril e uma recuperação expressiva em maio e junho. Isso que os 2 indicadores de PIB mensal, nas suas séries com ajuste sazonal, indicam, em termos de evolução dos índices de mensais. Esses 2 indicadores, qual é a importância de ter presente que por trás dessa comparação de PIB de primeiro trimestre e segundo, tem esse movimento dentro dos trimestres completamente diferente? A primeira implicação é que esse 0,4% de crescimento no segundo trimestre se deu contra um carregamento estatístico muito desfavorável do primeiro trimestre, que como o PIB veio caindo mês a mês, na verdade, se iniciou o segundo trimestre com um PIB mensal abaixo da média do trimestre anterior. Então, teve que remar bastante, crescer bem em maio e junho, para ainda gerar um resultado positivo. Vocês percebam que isso não tem nada a ver com uma economia estagnada, é uma economia que vinha estagnada, caiu e agora começa a se recuperar de forma razoavelmente expressiva. É um quadro bem diferente dessa ideia de que nada está acontecendo, está tudo travado, a economia está patinando em torno de 1%, etc, etc. Bom, então tem implicações disso, desse crescimento recente, assumindo que o monitor e o IBCBR estão indicando um movimento correto do PIB mensal, ou dando uma boa ideia de qual é essa direção do PIB mensal. Uma primeira indicação é que esse PIB assim como ele foi prejudicado, o PIB do trimestre, pelo carregamento estatístico negativo do primeiro trimestre para o segundo, agora no terceiro vai ocorrer exatamente o oposto, porque o PIB de junho foi bem superior ao PIB médio de abril, maio e junho. Então, mesmo não crescendo nada na margem, ou seja, se eventualmente julho, agosto e setembro ficasse exatamente no nível de junho, já teríamos um crescimento significativo. Trimestre contra trimestre? Não, na comparação trimestre contra o terceiro contra o segundo. Por acaso, olhando os dados da série do IBCBR e do monitor, esse carregamento estatístico é de 0,6, é o mesmo nos 2 indicadores. Não estou me fixando muito no 0,6, mas eu quero dizer que há um carregamento muito expressivo para o terceiro trimestre, que faz com que garanta, entre aspas, um desempenho melhor do que está sendo dito, porque muitos economistas dizendo que vai dar 0, alguns dizendo que vai cair no terceiro trimestre. Bom, as sugestões dos 2 principais indicadores mensais de PIB apontam que já tem um crescimento garantido razoável. Pode não ser esse 0,6 que eu indico, pode ser um pouco menor. Não... Pode ser até um pouco maior. Mas é um crescimento que, em princípio, tende a nos afastar desse cenário de queda do PIB no terceiro trimestre, ou crescimento próximo de 0. Um outro ponto importante a reter dessa retomada, supondo que ela tenha de fato ocorrido a partir de maio, junho, é que do PIB mensal, é que essa retomada se deu antes
desses vários fatores que o Francisco, a Margarida e eu mesmo estávamos comentando, que vão reforçar muito o crescimento daqui para a gente. Não vou voltar a eles, já foram comentados, mas eu estou querendo dizer que esses sinais eles são positivos também nesse sentido, que eles ocorreram previamente a um conjunto de fatores que tem tudo, a menos que o cenário externo complique demais e a gente sofra um contágio relevante, coisa que até agora ainda não houve, tende a a economia já vinha numa reação e essa tende a se acelerar por esse conjunto de fatores que eu não vou voltar a eles, porque nós já comentamos antes. Aí entramos um pouco nessa questão do que tem sido muito objeto agora de matérias na imprensa, sobre o que está acontecendo com a atividade econômica nesse momento, no terceiro trimestre. Aqui há, evidentemente, sinais mistos, e a imprensa tem falado muito disso, então, alguns olham o copo meio cheio, outros meio vazio, em função desses sinais. Dessa emaranhado de sinais para um lado e para o outro, que já têm sido divulgados, sobre de julho, principalmente, né, do desempenho da economia, eu diria, para não me prender muito nessa infinidade de dados, eu destacaria 3. 2 positivos e 1 negativo. Os positivos são uma boa recuperação do índice de confiança dos empresários, o índice com ajuste sazonal, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, e é um índice que eu já vou comentar, porque ele tem uma boa aderência com o PIB mensal dessas séries que o Monitor e o BCBR divulgam. O outro são um dado que teve uma alta muitíssimo expressiva em julho, que é o dado de concessões de crédito de pessoas físicas. Eu vou comentar porque ele tem uma enorme aderência à trajetória do crescimento do PIB e do consumo das famílias em particular, mas do PIB também. Isso do lado positivo. Do lado negativo, um dado que saiu hoje, bastante negativo. A indústria teve, na série constitucional, uma nova queda em julho contra junho e continua com um mau desempenho. A indústria geral e a própria indústria, dentro da geral, a indústria de transformação, também num dado da PIMPF, divulgado hoje, esse indicador mensal de indústria que o IBGE divulga, são resultados negativos. Eu não vou entrar na análise desses dados específicos da indústria, mas só queria chamar a atenção para um ponto. Tem havido já há algum tempo, a direção do PIB tem mostrado um descolamento substancial em relação ao comportamento da indústria por esse indicador que o IBGE divulga. Historicamente, as trajetórias eram muito parecidas desse indicador de indústria geral do IBGE e do PIB, claro que com indústria muito mais volátil, crescendo muito mais no momento de expansão, caindo mais no momento de recuo do PIB, mas as trajetórias havia uma correlação muito mais clara, muito mais expressiva entre as duas trajetórias. Tem havido um descolamento crescente a ponto de que hoje não é um bom indicador para onde está indo o PIB esse comportamento da indústria. Eu vou deixar para a gente retomar uma análise mais específica desse comportamento da indústria nesse indicador mensal e por comparação até a própria indústria no PIB, mas só queria chamar a atenção que, embora seja um indicador negativo, ele não tem sido, no período recente, um bom indicador de direção do PIB. Só isso que eu queria chamar a atenção. Para finalizar, e para a gente ter uma ideia um pouco mais clara do que a gente está pensando para o restante desse ano, eu diria que, então, nós temos essa premissa, né, por conta do que a gente está vendo, que a menos, desde que não haja uma interferência muito forte do cenário externo, um contágio muito significativo, como falei até agora não houve, nós estamos imaginando uma aceleração do crescimento no segundo semestre, particularmente no quarto trimestre, na comparação com o terceiro. Para se ter uma ideia de números, eu diria o seguinte, se o PIB tivesse um crescimento médio, trimestre contra trimestre anterior, de 0,5 nos 2 trimestres que faltam, crescimento médio, sempre levando em conta que, na verdade, o quarto vai ser maior que o terceiro, então, mas a média sendo 0,5,
2 trimestres, isso nos dá um crescimento do PIB de 1%, que é mais do que está no Focus, e muitos economistas continuam projetando 0,8%. Se for mais próximo de 0,8 a média, um crescimento acima disso no quarto e abaixo disso no terceiro, mas que na média de 0,8, estaríamos caminhando para um PIB de 1,2 nesse ano. E é exatamente nesse intervalo que estão as nossas projeções do nosso grupo. Nós estamos imaginando um PIB esse ano entre 1 e 1,2. Vamos então parar por aqui hoje, mas vamos, à medida que forem saídos os indicadores, nós vamos calibrando essa nossa projeção, porque, como o Caio estava falando agora há pouco, quer dizer, todo período de recuperação você tem indicadores ambíguos e é preciso então você ir filtrando isso, e é o que nós vamos fazer nos próximos. Nós também ficamos aqui de desenvolver uma análise de alguns indicadores que já saíram, como do crédito, etc. Vamos fazer isso no nosso próximo podcast. Até lá.